Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a gestão das pessoas, tá bom? E por que a gente faz isso? Porque o gestor, ele é gestor dos processos de trabalho, é gestor das pessoas que vão executar esse processo de trabalho e é gestor dos produtos produzidos por isso daqui, tá? Pelos processos sendo executados pelas pessoas. Então vamos falar um pouquinho sobre a gestão das pessoas. O que é importante? A gente já tinha o teletrabalho adotado, né? Já tem o teletrabalho adotado no tribunal. Então o que isso significa? Significa que a gente já vive uma situação, né, de modalidade híbrida, onde a gente tem pessoas em teletrabalho e tem pessoas no presencial, tá bom? E como que a gente faz essa gestão da equipe? Afinal de contas, é a mesma equipe. A única diferença é que estão em modalidades diferentes, tá bom? Executando os serviços que precisam da unidade. E como que a gente faz essa gestão da equipe em modalidades híbridas, né? Eu sempre digo o seguinte, a dica é a gente encontrar maneiras, né, medidas ainda que sejam diferentes, para a gente igualar. Afinal de contas, é todo mundo da mesma equipe, né? Não precisa e nem deve ter um favorecimento de uma modalidade, um prejuízo de uma outra ou algo assim, tá bom? Não é para ser mais vantajoso para um, menos vantajoso para outro, nada disso. A intenção é que a gente iguale essas situações, tá? Principalmente falando em gestão de pessoas, tranquilo? E qual é o remédio para isso? Como que a gente faz, né? Eu sempre digo o seguinte, que uma dica boa é a gente fazer um paralelo entre as situações, tá bom? Então surgiu uma situação no tribunal que atinge o pessoal do presencial. A pergunta que o gestor deve fazer nessa modalidade híbrida, nessa situação híbrida é: como que eu transfiro isso, como que eu transporto essa situação e aplico para a minha equipe em teletrabalho, tá bom? Então, exemplos bobos, por exemplo, vamos fazer uma festa de aniversário, como que eu incluo a minha equipe de teletrabalho, né? Vamos ter alguma prática, vamos ter um curso presencial que seja, tá bom? Disponível para o pessoal no presencial, como que eu incluo a minha equipe de teletrabalho, tá? O tempo inteiro tem que fazer esse paralelo, tá joia? Porque assim, ainda que a gente tome medidas diferentes, a gente está buscando ali uma igualdade entre as pessoas que estão em modalidades diferentes. Tranquilo? Esse é o remédio. Agora, a situação mudou, né? Quem estava em presencial, agora está fazendo teletrabalho temporário. Isso significa o quê? Que a condição de comparação aqui, para a gente fazer um paralelo, também mudou, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Continuar fazendo o mesmo paralelo. A diferença é que a gente vai fazer um paralelo entre o teletrabalho formal e o teletrabalho temporário, tá bom? E tem diferença, Francisco? Tudo é teletrabalho? Tudo é teletrabalho não, tá bom? Tem muita diferença e aqui é que vai fazer a diferença a intenção de cada uma desses tipos de modalidades, cada um dos tipos de teletrabalho, teletrabalho formal e teletrabalho temporário, tá? Teletrabalho temporário, vocês lembram, a intenção dele é manter os serviços funcionando, né? Manter o tribunal funcionando. O do teletrabalho formal, não. Ele tem vários objetivos, várias intenções ali. Uma delas é aumentar a produtividade, aumentar a qualidade, não é? Promover, contribuir com as medidas socioambientais, né? Promover uma cultura orientada para resultados, tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse paralelo aqui também da mesma forma. Agora, esse paralelo é ida e volta, né? São 2 vezes, né? Como a gente brinca. Então, vai e vem, tá bom? Para a gente não causar uma injustiça, não causar um benefício ou um prejuízo em detrimento de uma outra modalidade, tá bom? E aí a gente está falando de pessoas e nós estamos falando de satisfação, de motivação, né? De tudo isso, tá bom? Agora, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é com relação à regulamentação. A regulamentação do teletrabalho formal, ela não se aplica ao teletrabalho temporário, tá bom? Ela não foi feita para o teletrabalho temporário. Por quê? Por causa da intenção. A intenção é totalmente outra, tá bom? Ela foi feita com a intenção de regulamentar o teletrabalho formal. Tranquilo? Beleza? Então, por que eu falo isso? Porque a gente vai ter que olhar agora a modalidade de teletrabalho formal, com sua regulamentação, e tentar fazer um paralelo com a modalidade de teletrabalho temporário. Tranquilo? Beleza? Ficou claro isso daqui, né? Maravilha. Então, como é que nós vamos fazer? Quando a gente fala sobre isso, o que a gente está querendo dizer? Quem foi para o teletrabalho formal, ele foi, como eu brinco, né? Dizendo assim, ele foi com
em forma de um contrato de adesão. Ele já sabia as regras, ele já sabia a regulamentação do órgão, né, as condições, os requisitos, sabia as regras da unidade, tá bom? Como que a unidade funcionava, como que é a prática do teletrabalho naquela unidade, para ele mesmo se prontificar, ele optar por se candidatar a ir para o teletrabalho, tá bom? Então ele já sabia das regras e ele aderia ou não, opção dele, tranquilo? Essa é a fórmula, né, de entrada no teletrabalho formal. Agora, quando ele se prontificou a fazer o teletrabalho formal, quando ele aderiu, né, quando ele assinou e garantiu, falou assim, tá bom, com todas essas condições, eu aceito, eu quero fazer o teletrabalho e eu dou conta de fazer o teletrabalho nessas condições. Agora, por que o teletrabalho temporário existe? Por conta de uma condição, de uma situação, que é o coronavírus, que impactou todo mundo. Impactou todo mundo. Agora uma dúvida, impactou quem já estava em teletrabalho formal? Sim ou não? Vamos ver, olha só. O teletrabalho formal, que nem eu falei para vocês, quem faz teletrabalho formal, lembra existe aquela curva, né, entre ânimo e produtividade? E o que faz ali aquela curva começar a fazer a diferença é justamente a organização do teletrabalhador, de quem está trabalhando em home office, né? Por quê? Porque ele começa a se organizar para produzir em home office e ao mesmo tempo dá conta de se organizar também para fazer suas atividades particulares. Então, naturalmente, a tendência da coisa, e o que a gente percebe, é que as pessoas que estão em teletrabalho já há mais tempo são extremamente cronometradas, são extremamente organizadas, tá? Se alguma coisa sai ali de atrás de 10 minutos, muda 10 minutos, adianta 10 minutos, isso causa um transtorno na organização do dia a dia dele enorme, tá bom? E por que eu digo isso? Porque essa situação de quarentena, né, de coronavírus, ela impactou a todos, até quem estava em teletrabalho. Agora observe, a pessoa que estava em teletrabalho, ela não estava em casa, tá bom? Ela estava executando o teletrabalho, tá bom? O que isso significa? Significa que agora a condição mudou, agora é para ficar em casa, né? E ficar em casa com outros fatores. Então o que pode ter contribuído com isso? Os filhos não estão indo para a escola, tá bom? Às vezes a pessoa já estava, né? Tinha os filhos na escola, agora os filhos não estão indo para a escola, estão ficando em casa junto com eles, junto com quem estava em teletrabalho formal, né? Às vezes a esposa, o marido também trabalhava, também está em casa, tá? Também está em casa. E às vezes também fazendo home office, fazendo também teletrabalho. Isso significa o quê? Que às vezes vão estar compartilhando o mesmo computador, às vezes não tem computador para todo mundo, é um computador, um notebook, que seja para todo mundo, tá? A empregada doméstica também não está vindo trabalhar por conta justamente do isolamento social, tá bom? A babá também não, o mordomo também não. Pessoal, mudou a vida de todo mundo, tá? Até de quem estava em teletrabalho formal. Não é porque ele estava em teletrabalho formal que ele não foi atingido. Foi atingida a vida da pessoa, né? As outras estruturas da vida da pessoa também, a vida particular, a parte privada também, tá bom? Então, isso também precisa ser observado. Por quê? Porque o gestor é o gestor das pessoas, sob determinadas condições. Então a condição agora aqui também mudou. Se em teletrabalho temporário a gente tem algumas condições, em teletrabalho formal a gente tinha outras que também vão estar impactadas, tá? Em maior ou menor grau, tá bom? E o que o gestor precisa fazer? O que ele precisa é verificar cada situação dessa, fazendo de preferência um paralelo, tá bom? Para saber qual a melhor decisão que ele toma, tá bom? Afinal de contas, são todos da mesma equipe. E a melhor decisão significa o quê? Significa, não, eu vou manter todas as regras, vou manter tudo certinho da forma como estava o teletrabalho formal, tá bom? Ou então não, vou adaptar, vou dar uma relativizada aqui em algumas situações, em algumas regras, em algumas condições, tá bom? Ou então não, vou adaptar, vou igualar, ou então vou pegar regras que eram daqui do teletrabalho formal e vou aplicar no meu teletrabalho temporário, tá? Não tem problema nenhum. O que é a demanda aqui para o gestor? É fazer essa análise, fazer essa comparação desses pontos, tá bom? Para ajudar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui alguns pontos desses de observação, tá bom? E aí pra gente fazer um paralelo, tá joia? Então o primeiro desses pontos é com relação ao percentual de incremento. Então quem está em teletrabalho formal precisa ter um percentual de incremento de no mínimo 15%, às vezes 20%, não sei. O que você aplica aí, né? O que o gestor aplica na realidade aí da unidade. Mas o fato é que em teletrabalho teletrabalho formal precisa ter sim, essa porcentagem de incremento. Coisa que no teletrabalho temporário não foi exigido isso, né? Fica a cargo do
gestor, fazer essa gestão dos trabalhos da equipe que vai estar em teletrabalho temporário, tá bom? Então eu coloco esse ponto para lembrar. E aí, faz sentido eu aplicar isso daqui para o teletrabalho temporário? Ou então não, faz sentido eu não aplicar isso aqui para o teletrabalho formal, já que eu também não estou aplicando para o teletrabalho temporário, tá bom? Isso é um ponto de observação para o gestor fazer essa análise, tranquilo? O outro ponto é com relação a meta. E quando eu falo de meta, eu falo de quê? Meta é um dos requisitos para o teletrabalho, para a unidade implantar o teletrabalho formal, tá bom? Tem que ter o estabelecimento de metas, tá? Metas mensuráveis, metas objetivas, ali onde você consegue mensurar. É requisito, tá bom? Então, por isso, o que eu falo da intenção, né? E por que tem como esse requisito? Porque a intenção do teletrabalho formal é aumentar a produtividade, tá bom? E produtividade a gente mede com medidas aqui, com trabalhos, com entregas, com produtos metrificáveis, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas e ainda, faz sentido eu manter meta para o meu teletrabalho formal? Né? Pô, mas vai tirar a meta do pessoal? Né? Vou falar já sobre isso. E aí, e para o pessoal do teletrabalho temporário? Faz sentido eu incluir e exigir uma meta deles? A mesma meta do teletrabalho formal? Afinal de contas, está todo mundo trabalhando em casa, não é? Isso são coisas para o gestor avaliar, tá bom? Se tira, se mantém, se diminui, se aumenta, tranquilo? Beleza? São pontos só de observação. Vou colocar os pontos de observação aqui para o gestor fazer essa autoanálise. Afinal de contas, a responsabilidade é do gestor, tranquilo? Beleza. E por que eu falei sobre meta? De se eu ainda cobro a meta ou não, se faz sentido ou não. Porque o gestor também pode relativizar com relação ao tipo de produto, ao tipo de resultado. Então eu vou colocar aqui ao tipo de trabalho, tá? Ao tipo de trabalho. Porque ele pode exigir do teletrabalhador formal, já que a gente não está em condições normais, né? Do teletrabalhador formal, que ele pratique, que ele faça algumas atividades que não fazem parte da meta dele, tá bom? Que são tarefas, que não são produtos mensuráveis. E não tem problema nenhum nisso, tá? A gente está vivendo uma situação diferente de todas, tá? As condições são diferentes, até para o gestor. Às vezes o gestor precisa, e é bom, para bem da unidade, a bem do serviço público, que ele relativize o tipo de trabalho que ele passa para o teletrabalhador formal, tranquilo? Assim como exigir do teletrabalhador temporário um trabalho por produtividade, um trabalho por critérios ali objetivos, mensuráveis de entrega mesmo, de resultado, tranquilo? Não tem problema nenhum. Então eu coloco isso daqui como ponto para repensar essas situações, tá? Se tira, se adapta, se muda, se iguala, para ver como é que faz, tranquilo? O próximo ponto é com relação às atividades urgentes. Por que isso? Porque, como eu falei, assim, é só uma orientação, é só uma dica, né, em teletrabalho formal, não passe atividades que já sabe que são características de atividades urgentes. Por quê? Porque você pode acabar tirando, né, ou embaraçando o tempo livre da pessoa, tranquilo? E aí as coisas acabam se confundindo. Você não sabe quando ela está disponível, ela tem essa característica, né, do teletrabalho formal de auto-organização do próprio servidor, ele próprio se auto-organiza quando, o momento que ele vai fazer, tá bom? Lógico que dentro de um limite ali. Mas agora, na situação de agora, pode ser que você tenha servidores no presencial que faziam essas atividades urgentes que não vão ter condições de fazer em teletrabalho temporário, mas precisam ser feitos os trabalhos, tá bom? Nada impede de você exigir isso aqui também de atividades urgentes para quem está em teletrabalho formal, tá bom? Relativizando o tipo de trabalho com essas atividades urgentes, beleza? O outro ponto é com relação aos horários disponíveis. Lembra que a gente falou sobre a gestão da disponibilidade, onde a gente citou lá uma possibilidade de a gente fazer assim, ó, cada um destaca aqui e cada um coloca quais são os seus horários preferenciais de trabalho, tá bom? Para quê? Para uma auto-organização da equipe e o gestor ter conhecimento disso, saber quem ele pode cobrar atividades urgentes ou não, saber quem está mais disponível ali, potencialmente disponível naquele momento, tá bom? Então pode ser
que seja conveniente aí para esse momento agora, né? Estabelecer esses horários disponíveis também para o pessoal que está em teletrabalho formal, tá bom? Fazendo um paralelo de ida e volta aqui, tranquilo? A mesma coisa com relação aos horários limites, né? Quem está em teletrabalho formal só pode exercer a atividade entre 6 da manhã e 22 horas, tá bom? Isso está estabelecido na regulamentação, na regra, tá? Do próprio órgão. Agora, o cenário é diferente, né? O teletrabalho temporário não está regulamentado com essas condições. Faz sentido a gente manter isso para o teletrabalho formal ou não? Ou faz sentido a gente aplicar, né? Já que sim ou que não? Eu conto uma história sempre que é o seguinte, ó. Eu geralmente, isso é só opinião minha, tá? Eu não concordava com esse limite de horário, de 6 às 22, tá? Eu falava assim, não, é uma auto-organização da pessoa e tal, então ela tem que fazer. E aí, conversando com várias pessoas, e aí eu mudei de opinião. E uma das pessoas com quem eu conversei foi justamente o médico do trabalho. E aí ele me falou o seguinte, ele falou assim, Francisco, olha só, se fazer o trabalho não tivesse diferença aqui, né, com relação ao horário que a pessoa pratica, o trabalho dela, se trabalha de madrugada, à noite e tal, se isso não faz diferença, não teria motivo, justificativa para ter adicional noturno, né? Então o adicional noturno ele serve como uma espécie assim de compensação para quem trabalha em um horário que tem o potencial de causar prejuízo para a saúde, tranquilo? Agora, faz sentido, tá bom? É isso que a gente tem que avaliar. A meu ver, a gente tem que olhar isso aqui com os olhos de compreensão, lembra? Dos 4 Cs do gestor, com olhos de compreensão e também com olhos de cuidado para com as pessoas, tá? É gestor dos trabalhos e é gestor das pessoas. A gente tem que ter esse cuidado também com as pessoas também. Tranquilo? Beleza? Estou colocando só pontos para você mesmo, gestor, avaliar, tá bom? Um outro ponto é com relação a equipamentos. Ficou horrível ali, mas é equipamentos. Por quê? Porque quando a pessoa vai para o teletrabalho formal, já existe ali um mínimo de requisitos de equipamentos, tanto de equipamentos de informática, né, computador e tal, todas essas condições, quanto também de ergonomia, de mobiliário, de ergonomia, de tudo isso. E o teletrabalho formal, né, quem vai para teletrabalho formal, até certifica ali, diz, né, declara que atende todas as condições, tá bom? Então, não foi isso que foi exigido agora para quem foi para teletrabalho temporário. Por que não, Francisco? Porque a intenção era outra. Lembra? A intenção é manter o serviço. Primeiro, preservar a saúde. Depois, dentro do possível, manter os serviços. Tranquilo? Então, esses pontos aqui a gente também precisa ser de observação aqui para a gente ver o que a gente faz. Se relativiza, se ou não, tá bom? Tranquilo? Agora, o papel do gestor também ter essa capacidade, né, de orientação para que as pessoas se adaptem, busquem melhorar ali, tá? Tem uma história que é o seguinte, o Renato Barbosa é da CPL, fez teletrabalho durante muito tempo, e foi engraçado que a gente conversava muito sobre isso, e ele me falava o seguinte, falava assim, Francisco, eu até conseguiria fazer o meu trabalho, né, fazer minha produtividade, ali, minha cota, minha meta, em um tempo menor, entendeu? Se eu me dedicasse ali, fizesse ali, só aquele dali e tal, e fechasse. Agora, é uma auto-organização minha. O que eu percebi, ele dizendo, né? Se eu fizesse isso, não seria bom para minha saúde, entendeu? Ainda que para o órgão fosse bom, ou que não fizesse diferença nenhuma, ou que eu tivesse mais tempo, eu também tinha que ter essa responsabilidade comigo mesmo, né? Com minha família, com quem está perto de mim, de ter esse cuidado com a minha própria saúde, é responsabilidade minha também, tá? Então eu prefiro fazer o meu trabalho de uma maneira mais escalonada, trabalho um pouco, trabalho um pouco, trabalho um pouco, trabalho um pouco, né? Faço as minhas pausas ali, tá bom? Isso para preservar a minha saúde, ainda que seja em detrimento do meu tempo livre, tá bom? Então eu demoro mais tempo, mas pelo menos eu faço de uma maneira mais perene, de uma maneira mais saudável também, tá bom? Isso é por quê? Porque eu estou contando essa história. Porque a gente também precisa orientar e também a responsabilidade do próprio servidor buscar essas questões aqui, tá? De ergonomia, de melhores equipamentos, tá bom? Questões de horário, de pausas, tudo isso para o cuidado pessoal, tá joia? Beleza? E o gestor contribui com isso com orientações, com dicas ali, tá ok? Estimulando essa situação. E um outro ponto, que também é ponto de observação, que também exige no teletrabalho formal, é a presença
a cada 15 dias, né? Para a realização dos trabalhos normais. Esse aqui, pessoal, relativiza, tá bom? Tranquilo? Não tem que ter, lógico, essa presença a cada 15 dias aí, tá? Justamente por conta da situação do coronavírus. Beleza? Então eu coloquei aqui alguns pontos aqui principais aqui para a gente fazer esse paralelo entre a modalidade de teletrabalho formal e a modalidade de teletrabalho temporário agora para o gestor ter um pouquinho mais de critério, esse refresco aqui assim na memória de quais são esses pontos para saber qual a melhor decisão a tomar, pensando na gestão das pessoas, tá bom? Agora, o cenário não é normal, o cenário é diferente para todo mundo, o cenário mudou tudo, né? Ninguém estava nessa situação de estabilidade, mudou. E o que isso traz para a gente com relação à gestão das pessoas? Eu digo o seguinte, ó, existe uma diferença entre buscar alta performance e buscar e causar uma patologia, né, na pessoa, causar uma doença na pessoa. Então se você coloca uma pessoa sobre estresse, né, agora a pessoa tem condição, sabe o que tem que fazer, sabe como fazer e tem condição de fazer, aí você causando um estresse nela ali dentro do limite, você causa uma alta performance, né? Você desenvolve aquela pessoa, busca o melhor dela, tá bom? Agora, se a pessoa não tem essas três condições, se não sabe o que fazer direito, se não está claro, se a pessoa não sabe como fazer, né? A maneira de chegar lá e tudo, né? Não tem as orientações devidas, ele não sabe, não tem essa expertise, ou se a pessoa não tem condições de fazer por conta de alguma situação, você causa uma patologia, você causa um estresse desnecessário na pessoa, um estresse prejudicial, tá? E é isso que a gente tem que avaliar aqui na nossa gestão das pessoas. Afinal de contas, nós somos os gestores, nós temos que ter esse cuidado, né? O gestor tem que ter esse cuidado de eu puxo mais, né, para buscar uma alta performance, um desenvolvimento melhor da minha equipe, ou isso vai causar um estresse, um desgaste, um prejuízo maior. Tá bom? É isso que a gente tem que avaliar, isso cabe a cada gestor, a cada situação, com cada um dos servidores. Tá ok? É isso aí, pessoal.